Seja muito bem-vindo, que Deus em Cristo possa abençoar sua vida nessa tarde. Eu quero deixar uma palavra para nossa meditação, palavra que se encontra no livro de Evangelho de João, capítulo de número 13, e o versículo de número 21 a seguir, palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa tarde, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então, os discípulos, olhando uns para os outros, sem saber de quem ele falava, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntassem quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Amém, igreja do Senhor? O Senhor começou a palestrar no meu coração acerca desta palavra. E Jesus, ele falava comigo sobre 3 graus de intimidade que o homem de Deus e a mulher de Deus pode ter com o Senhor Jesus, o seu Salvador. Mas esses 3 graus de intimidade somos nós que escolhemos. Sou eu e é você que escolhe qual grau de intimidade que nós queremos ter com o Senhor. Ao ler essa palavra, o Senhor começou a palestrar no meu coração que os discípulos estavam assentados ao lado do Senhor Jesus no dia da Santa Ceia. E os discípulos assentados ao lado de Jesus, ele vai começar a falar com seus discípulos, acerca da traição. Que um deles que estavam assentados com o Senhor Jesus ia trair ele. E os discípulos começaram a ficar apavorados e se entristeceram-se muito. E começaram a perguntar um ao outro quem poderia ser que ia trair Jesus. Eu quero te dizer que o primeiro grau de intimidade que o homem pode ter com o Senhor Jesus é se assentar ao lado de Jesus. Mas é interessante que muitos estão assentados ao lado do Senhor Jesus e andam do lado do Senhor Jesus, mas se entristecem quando o Senhor Jesus fala conosco através da sua palavra. Jesus estava falando aos seus discípulos e eles se entristeceram muito. Por que os discípulos se entristeceram? Porque tinha dentro deles ainda um sentimento de culpa. Porque eles estavam aleluia, nas suas velhas práticas. Ainda eles estavam nos seus pensamentos terrenos. Ainda tinha dentro deles glórias a Deus, o sistema deste mundo. Ainda tinha dentro dos discípulos o sistema dessas coisas que muitos estão vivendo nos dias de hoje. E por isso, quando ouvem uma palavra de exortação, se entristece. E quantos não têm o desejo de sair de dentro da casa do Senhor pela palavra que está ouvindo? Mas o Senhor Jesus, aleluia, me trouxe aqui nessa tarde para falar para você que me ouve que o Senhor Jesus, ele quer mais profundeza. Jesus, ele quer mais intimidade com você, aleluia. Jesus, ele não quer que nós venhamos apenas nos assentar ao lado do Senhor Jesus, porque aquele que apenas se assenta do lado de Jesus não tem uma intimidade mais profunda. Aquele que se assenta do lado do Senhor Jesus, ele não consegue absorver a palavra do Senhor. Essa é o primeiro grau de intimidade que o homem ele pode ter com o Senhor Jesus. Jesus não quer que você venha a ser apenas um crente de banco. Jesus, ele não quer que você venha a ser apenas um crente que vai no culto e que se assenta para poder ouvir a palavra. Porque quando você vai apenas no culto para sentar para ouvir a palavra, você vai se entristecer pelo que você ouve. Mas Jesus, ele quer que você venha se aprofundar um pouco mais. Jesus, ele quer que você venha, aleluia, ter mais intimidade com o Senhor Jesus. Quando você observa a palavra, você vai ver que Jesus estava falando com seus discípulos. E a palavra diz que os discípulos disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E começaram a sair um após o outro. E Jesus olha para Pedro e diz assim: se vocês quiserem ir, vocês podem ir também.
Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer assim: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu quero dizer que, por mais duro que seja a mensagem, ela é palavra de vida eterna para a sua vida. Por mais dura que seja a palavra, ela tem vida eterna, ela produz vida eterna naquele que ouve. Esse é o primeiro grau de intimidade que um homem pode ter com o Senhor Jesus, se assentar do lado dele. Mas Jesus não quer que você apenas se assente do lado dele. Jesus, ele quer que você se aprofunde um pouco mais. O segundo grau de intimidade que o homem pode ter com o Senhor Jesus é meter a mão no prato com o Senhor Jesus. A palavra diz que Judas meteu a mão no prato com o Senhor Jesus e Jesus ainda chamou ele de amigo. Muitos, aleluia, estão se assentando ao lado do Senhor Jesus, estão metendo a mão no prato com o Senhor Jesus, aleluia, e estão sendo chamados de amigo pelo Senhor, mas quando sai do culto, continua na velha prática. Quando sai do culto, aleluia, continua na fornicação, na lascívia, no adultério, na emulação, na peleja, na ira. Quando sai do culto ainda, a sua mente continua ligada no mundo. Está sentando do lado de Jesus, está metendo a mão no prato com o Senhor Jesus, mas ainda permanece na velha prática. O Senhor me manda aqui nessa tarde, aleluia, para dizer para você que me ouve, aleluia, que Jesus, ele quer ter um grau de intimidade ainda mais profundo com você que me ouve. Não basta apenas assentar-se do lado do Senhor Jesus, não basta apenas meter a mão no prato com o Senhor Jesus, aleluia, e continuar na velha prática, continuar ainda, aleluia, no velho homem, porque muitos, aleluia, continuam na idolatria, continuam na feitiçaria, na inimizade, na porfia, na emulação, na lascívia, na sensualidade. Muitos ainda continuam na profanação, estão se assentando do lado do Senhor Jesus, estão metendo a mão no prato com o Senhor Jesus, mas não conseguem deixar a velha prática, aleluia. É por isso que muitos se entristecem ao ouvir a palavra do Senhor, porque não entra, aleluia, não entra na intimidade, no mais profundo com o Senhor Jesus. Mas eu quero falar para você nessa tarde sobre o terceiro grau de intimidade que o homem pode ter com o Senhor Jesus. A palavra vai dizer que enquanto os discípulos estavam apavorados, querendo saber quem é que ia trair o Senhor Jesus, João estava reclinado com a sua cabeça no seio do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto muitos estão apavorados por aí, enquanto muitos estão, aleluia, se entristecendo pela palavra que ouve, tem pessoas que estão com sua cabeça reclinado no seio do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que estão se ajoelhando e estão se humilhando perante o Senhor Jesus e pedindo misericórdia sobre as suas vidas. Jesus, ele vai falar sobre duas pessoas que subiram ao monte para poder orar. Jesus disse que o fariseu, ele subiu para poder orar e ele batia no peito e dizia assim: Senhor, eu não sou como esses aí. Eu dizimo, aleluias, eu jejuo 2 vezes na semana. Ei, Jesus não quer ninguém batendo no peito e dizendo que é melhor do que ninguém. Jesus, ele quer que nós venhamos ser como aquele publicano, que nós viemos nos ajoelhar, que nós viemos nos humilhar, que nós viemos olhar, aleluia, para baixo, aleluia, porque aquele publicano não conseguia nem olhar para o alto. Aquele publicano olhou para baixo e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pequeno, aleluia. Tem muitos irmãos, aleluia, que estão se assentando ao lado do Senhor Jesus, estão andando com o Senhor Jesus, estão metendo a mão no prato com o Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, mas estão para se apresentar para o homem, estão para se apresentar para a humanidade, aleluia, mas não estão para poder se humilhar perante o Senhor. Deus, ele vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Há uma promessa do Senhor sobre a nossa vida. Nós que chamamos pelo nome do Senhor devemos nos humilhar, devemos orar, devemos buscar a face do Senhor e nos converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor possa sarar nossa terra,
para que a gente possa ser moldado pelo Espírito Santo de Deus e para que nós podemos servir ao Senhor aqui nessa terra. Nós não fomos chamados, igreja, para poder nos apresentar para o homem. Nós não fomos chamados para poder ver quem prega melhor, quem canta melhor, mas nós fomos chamados para poder servir. O terceiro grau de intimidade é aquele que se reclina no seio do Senhor Jesus. E eu quero te dizer algo nessa tarde, que aquele que se reclina no seio de Jesus tem revelação. Aquele que se reclina no seio do Senhor Jesus, ele tem visão do alto. Aquele que se reclina sobre o seio de Jesus não anda no pecado. Aquele que se reclina no seio de Jesus não anda na imoralidade. Aquele que se reclina no seio do Senhor Jesus é manso, é humilde. Aquele que se reclina no seio do Senhor Jesus, Jesus não deixa enganado. Se você ler o texto, você vai ver que os discípulos estavam atônitos, querendo saber quem era que ia trair Jesus. Mas a palavra diz, olha, no versículo 26, no versículo 25, e inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? João reclinou sua cabeça no seio de Jesus e perguntou, Jesus, quem é? Ô meu irmão, quem tem esse grau de intimidade com o Senhor Jesus, pergunta a Jesus qualquer coisa e Jesus responde. Quem tem esse grau de intimidade com o Senhor Jesus, ele não deixa confundido. Jesus mostra quem é e quem não é, aleluia. Aquele que se reclina sobre o seio de Jesus, aleluia. Aquele que Jesus ele vai dizer na sua palavra que aquele que estiver em mim e eu estiver em vós, esse dá muito fruto. Eu quero te dizer que João ele estava em Jesus e Jesus automaticamente estava em João. E se eu e você estiver em Jesus e Jesus estiver em nós, nós vamos dar muito fruto. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que João perguntou a Jesus, Jesus, quem é? E Jesus respondeu, aquele a quem eu molhar o bocado de pão, aleluia, e dera a ele. A Bíblia diz que Jesus molhou o bocado de pão e entregou a Judas. Irmão, você quer que Jesus te revela coisas profundas? Você quer que Jesus não venha te deixar enganado com o que você está vivendo? Aonde você está vivendo? Reclina-se no seio de Jesus. Não queira viver na superficialidade. Não queira viver no raso, mas mergulha nas águas do Espírito. Busca o Senhor Jesus de manhã, de noite, de tarde, de madrugada. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome do Senhor Jesus enquanto está perto. Enquanto os discípulos estavam tranquilos, aleluia, receberam a palavra do Senhor Jesus e se entristeceram. Eu quero te dizer que se você não buscar, que se você não se humilhar, eu quero te dizer que se você não tiver uma vida com Deus, você nunca vai conseguir ouvir uma palavra sem se entristecer. Você nunca vai conseguir ouvir uma palavra de exortação sem se entristecer. Mas Jesus, ele exorta quem ele ama. Jesus, ele castiga quem ele ama. Hebreus capítulo 6, versículo 12, se não me falha a memória. Aleluia. Nós precisamos de nos humilhar perante o Senhor para que a gente possa, aleluia, ter o Senhor Jesus dentro de nós e para que nós possamos também estar dentro do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação, que o Espírito Santo de Deus ele possa falar no mais profundo da tua alma, aleluia, nessa tarde. Que Deus em Cristo, meu irmão, possa te abençoar, minha irmã, aleluia. Compartilhe esse vídeo, ajuda, este canal a crescer, e que outras pessoas também possam ouvir essa palavra sobre esses 3 graus de intimidade que o homem de Deus pode ter com o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo.